até 2 horas. Dá tempo? Qual é o intervalo? Dá sim. Tá. Tá? A gente faz esse intervalo aí até para almoçar e respirar. Né? Tá bom, tá certo. Tá ótimo. Podemos continuar, então? Desculpa aí o atropelamento das agendas. Né? Mas podemos retomar? Sim. Então, é com imenso prazer que eu passo a palavra para o professor José Geraldo para proceder à sua arguição. Então, como vários de vocês sabem, né, eu, desde algum tempo, por convite da Carmela Grune, né, o José Carlos aí do Jornal Estado de Direito, mantém aquela coluna Lido para você, na qual eu faço indicações a pesquisadores, a editores, de leituras que meu ofício me obriga a fazer. Né? Livros, artigos, também teses, dissertações. Essa semana eu estou publicando uma monografia de graduação que é sobre a repatriação do manto tupinambá. Né? Então, em face disso, como é ofício, eu aproveito toda a arguição para transformar em texto para a coluna. Né? Então, já fiz isso com a do Mauro, e até há pouco encaminhei a ele, não sei se você viu, Mauro, para você acompanhar a leitura, né? Ele não precisava fazer anotações. De maneira que também isso me disciplina do ponto de vista de construir o roteiro da minha leitura do trabalho, né? E me favorece do ponto de vista de construir, não é, o meu acervo, né? De colunista, não é comunista, não, colunista. Né? Colunista. Agora, lembrando que Prestes era colunista, né? Embora a coluna dele fosse outra. Né? Bem, então, eu vou ler a minha arguição, que o Mauro pode acompanhar, né? E ela começa fazendo as homenagens aos membros da banca, né? Que são mencionados com afeto e com respeito, com carinho, né? E eu prossigo dizendo, desde logo, com dupla satisfação, participo da banca do Mauro Noleto e tomo como um reencontro. Reencontro amplo, porque estou vendo a Bistra Apostolova aqui nos acompanhando, e estou vendo a Maria Cristina, que também é esposa do Mauro, Juliana, e que deve estar defendendo a tese de doutorado dela também nas próximas semanas, ou 1 ou 2 meses à frente. E, ao me fazer referência na satisfação do reencontro, eu digo, primeiro, pelo que política e epistemologicamente nos liga, e que já foi anotado por ele nos agradecimentos, ele repôs os agradecimentos aqui, mas do texto que ele faz e no que me toca, retiro de lá o que ele disse, por lhe ter apresentado ao direito como libertação e me ter acolhido, desde a graduação, na reflexão crítica da matriz teórica do direito achado na rua, furando os colchões da rotina e da opinião vulgar. Posso dizer, mais de 3 décadas depois desse encontro, que aqueles anos de formação foram decisivos e me orientaram na caminhada desde então. Acho que essa profissão de homenagem está também traduzida na própria tese. Que, de fato, Juliana, combina o ofício do jurista com o historiador. O Mauro escreve também como historiador. Ele é autor de uma obra chamada Memórias Jurisprudenciais de Epitácio Pessoa, aquelas edições de história do Supremo a partir do percurso de seus ministros. Né?
Um dos volumes da série, que é Epitácio Pessoa, foi escrito pelo Mauro. Uhum. Bom, depois, quer dizer, o segundo motivo de satisfação, porque acompanhando o seu percurso no que tenho registrado em comentários e prefácios a trabalhos seus, por exemplo, menciono subjetividade jurídica, a titularidade dos direitos em perspectiva emancipatória, que o Sérgio Fabres publicou, né? E me leva a debruçar sobre os seus livros, este como fruto de dissertação que tive o gosto de orientar. Mas um segundo mais avançado, exato, né? Que são estudos que colige, né? Um percurso, inclusive, de professor de direito, né? Por exemplo, Sujeitos de Direito, ensaios críticos de introdução ao direito, né? Porque veja que ali Mauro analisa, né, a temática dos direitos subjetivos, direitos humanos, enquanto bases para uma praxis jurídica emancipatória, na qual a hermenêutica pode assumir um papel de destaque no reenquadramento dos significados jurídicos das práticas sociais, conforme as pautas éticas de realização de uma ordem democrática. Os direitos humanos são encarados sob a luz de uma historicidade e complexidade, afastando-se as interpretações idealistas e naturalizadas. Vejam que as expressões ali estão transliteradas na tese, né? Como conceito, inclusive, né? O de desnaturalização, inclusive, da história, né? Sobre a tese, como é uma coluna, né, eu ofereço ao leitor o resumo da tese, que salto aqui, porque não é novidade para vocês a leram, né? Mas eu destaco que, antes mesmo de completar a leitura da tese, eu me vali desse resumo para situar artigo de opinião recém-publicado. O artigo chama a autoanistia, uma violência inconstitucional e inconvencional que premia o delinquente que quer gerar sua própria impunidade, não é isso? E que tinha por fim, né, a urgência de confrontar consulta pública que foi aberta no Senado, nos termos regimentais, a propósito do projeto de lei 5.064, que concede anistia aos acusados e condenados pelos crimes definidos no artigo 359 e 359-LM do Decreto 2.848, em razão das manifestações ocorridas em Brasília, na Praça dos Três Poderes, no dia 8 de janeiro de 2023. A autoria da proposição é do general senador Hamilton Mourão, republicanos. Sabidamente, basta conferir seus atos e pronunciamentos, um possível beneficiário futuro, a depender do curso das investigações e dos indiciamentos, assim como de seu anterior superior no governo, a quem serviu e escudou com fidelidade. Curiosamente, o projeto exclui da anistia os executores dos delitos e serve de escapismo complacente aos que dele se beneficiaram ou se beneficiarão. É a lição de Maquiavel: para os amigos tudo, para os inimigos a lei. Que, aliás, o seu estudado aí, Getúlio, repetia. Não sei se ele era de Maquiavel, mas ele repetia. A justificativa do projeto me soou como um assinte à dignidade da política e uma afronta à justiça. A justificativa diz: as manifestações ocorridas no dia 8 de janeiro de 2023, em Brasília, constituem conduta deplorável, que merece nossa reprovação, pelo nítido caráter antidemocrático do movimento. Todavia, não se pode apenar indistintamente aqueles manifestantes, pois a maioria não agiu em comunhão de desígnios.
Ocorre que os órgãos de persecução penal não têm conseguido individualizar as condutas praticadas por cada um dos manifestantes. Aliás, tem, é que não chegou ainda nele. Né? Diante dessa realidade, é inconcebível que sejam acusados e condenados indistintamente por crimes de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Mas, eu digo no meu texto, né, a justificativa é também uma confissão, né, e uma mobilização sem justa causa e sem base constitucional ou convencional, para aludir ao sistema internacional de direitos, que vocês já trouxeram aí a referência, para impor silêncio perpétuo à delinquência que tolerou. Por isso que, no meu artigo, indiquei ter retirado a expressão silêncio perpétuo da tese que estava lendo e que acabei de concluir para a arguição do Mauro Noleto, né? Anistia, transição política, etc. Claro que considerei haver um recorte temporal na tese para cumprir cronograma de apresentação do trabalho. Acho que, na origem, ele queria chegar a hoje, né? Mas salientei que a consideração do autor na tese é atemporal. Pois o Mauro diz, ao comandar reiterada e sucessivamente o esquecimento de um passado de conflitos políticos e de repressão violenta, os crimes conexos, as anistias editadas em momentos de transição de regimes no Brasil acabaram por acomodar e camuflar a presença ou a ameaça da exceção e do arbítrio na ordem constitucional. É certo também que a consulta lá do Mourão refere a mais uma iniciativa inscrita no móvel da anistia como esquecimento, como uma forma de passar pano na delinquência política. Assim que, em outra oportunidade, tive ensejo de abordar o tema, conforme também um artigo que eu escrevi sobre repúdio, culpabilidade, justiça e responsabilização, né? A propósito de abonar entendimento do que considero certo nos que sustentam que é hora de falar em punição e não em pacificação. Como faz Mili Lacombe, colunista do UOL, né? Uma espécie de editorial nesses termos. É hora de falar em punição e não em pacificação. Na linha da melhor orientação da chamada justiça de transição, essas posições têm acentuado que há repúdio e, portanto, há fuga àquilo que é a culpabilidade, a justiça, a responsabilização, que são marcas de memória para prevenir recorrências e não premiar contraventores que lesam a humanidade, o país e o povo. Isso é o eixo do livro que o Zeca mostrou, né, que tivemos um grupo de coorganizadores, mas que eu registro que o José Carlos Moreira da Silva Filho foi talvez o seu mais orgânico e diligente organizador, ou co-organizador, né? Não só do livro, mas da coleção de vídeos documentários que nós produzimos pela UNB-TV, com diálogos com os protagonistas da produção da obra, né? Desde ministro da Justiça, Baltazar Garçom, vários que... O próprio Mauro, acho que fez parte de uma dessas matérias, né, que publicamos numa Sim. série de vídeos documentários. Em relação ao projeto submetido à consulta, não hesito em dizer que ele ilustra a metáfora do gato que quer se esconder, mas que deixa seu rabo comprido de fora. Pois, apesar da astúcia, é inconstitucional e anticonvencional medidas de autoanistia para infrações que são imprescritíveis por sua ofensividade, como tortura, entre elas, mas também que é inconstitucional e inconvencional qualquer medida que tenha por fim gerar impunidade, tal qual a espúria iniciativa da proposta.
Com efeito, Mauro chama a atenção para isso nas suas conclusões, no sentido que o sistema internacional de proteção aos direitos humanos já consagrou, com fundamento de vedação a medidas de autoanistia, sobretudo quando elas deixam claro a intenção de acobertar crimes contra a humanidade e os direitos humanos. Mauro deixa isso ainda mais claro ao trazer a confronto, especialmente o julgamento no STF da ADPF 153 e da sentença no caso Gomes Lund e outros, que é o caso versus Brasil, né, que é o caso da guerrilha do Araguaia. Também, como já afirmei, num outro texto de opinião chamado 60 anos do golpe de 1964, memória, verdade, mas também justiça. Razões para o nunca mais. Né? Que me faz estar seguro de que tudo que se vivencia no país desde o 8 de janeiro de 2023 deve ser avaliado sob o enfoque da justiça transicional. Isso significa estar atento às reiteradas manifestações da Comissão e da Corte Interamericana de Direitos Humanos sobre estabelecer que as disposições de anistia ampla, absoluta e incondicional consagram a impunidade em casos de graves violações dos direitos humanos, pois impossibilitam a investigação efetiva das violações, a persecução penal e a sanção dos responsáveis. A comissão afirmou que esses crimes têm uma série de características diferenciadas do resto dos crimes, em virtude dos fins e objetivos que perseguem. Dentre eles, o conceito da humanidade como vítima e sua função de garantia de não repetição de atentados contra a democracia e de atrocidades inesquecíveis. Especificamente sobre o monitoramento que exercita em relação ao Brasil, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, não só a Corte, no seu último relatório de 2021, ofereceu recomendações sobre ações que tendem a fragilizar e até extinguir esse sistema, como o enfraquecimento dos espaços de participação democrática, indicando, entre as recomendações, a necessidade de investigar, processar e, se determinada a responsabilidade penal, sancionar os autores de graves violações aos direitos humanos, abstendo-se de recorrer a figuras como a anistia, o indulto, a prescrição ou outras excludentes e inaplicáveis a crimes contra a humanidade. Isso foi no relatório de monitoramento agora de 2021. Penso que a tese de Mauro Noleto incide agudamente na desconstrução de algumas falácias. A primeira sobre recusar a posição gatopardista. De fato, Lampedusa é... E é curioso que o personagem da trama se chama Tancredi. É isso mesmo. Nada a ver com a mineiridade, né? Entre o Capital de Carlos Marx e a encíclica Reno Novaro, é melhor ficar com o Diário Oficial, não é isso? Não por outra razão, é porque lá saem as nomeações. Né? Sobre recusar a posição gatopardista da transição política como conciliação, esquecimento de dissensos e de antagonismos, que querem naturalizar restaurações. O texto é meu, mas eu vou pondo em itálico as palavras que eu tiro do texto do Mauro, né? Naturalizar, por exemplo, restaurações dos processos de rupturas na história, banalizando a sua crueza e a letalidade que nele se desencadeia, na atenuação dissimulada de uma cordialidade generosa e pacificadora que nos caracterizaria, disfarçando a violência própria de uma experiência que se mantém neocolonial, apesar da descolonização, sem a decolonialidade que poderia superá-la. Né? Por isso, Mauro fala em silenciamento. Para ele, um cálculo político
que impõe a condição do esquecimento. Impõe a condição do esquecimento. Não é negocia. Impõe. Os militares não trabalhavam com um acordo, mas com um plano para aprovar o projeto de anistia em condições inegociáveis quanto ao tratamento legal do seu passado. Bem, na publicação, eu trago o sumário para que os leitores saibam o que eles vão encontrar na tese. Né? Pulando, eu digo, por essas razões, meu relevo na leitura da tese de Mauro Noleto está na sua tomada de posição relativamente a vencer os limites de entendimento, seja sob a perspectiva linguística, referência ao orientador dele, os giros, né, que são operados numa hermenêutica de esforço restaurativo de um normativo democrático, né? Portanto, também seja sob o enfoque hermenêutico ou da crítica teórica, para localizar e ampliar, aí eu cito Mauro, né? As iniciativas de recuperação da memória e da história desse tempo. Está lá na página 19. De modo a resgatar, de novo citando Mauro, a anistia extorquida ou uso parasitário do seu conceito. Claro que o Mauro indica de onde ele extraiu essas categorias. Né? Para romper o silêncio perpétuo, tal como indica o título da sua tese. Sua abordagem reclama a necessidade da ousadia e da novidade na concepção política do presente e do futuro. E, de algum modo, uma disposição crítica da política e da história, com apoio em boa base conceitual, para escovar a contrapelo e permitir que se revele um singular coletivo, que é uma passagem entre o passado e o futuro. Em artigo que eu também fiz no Brasil Popular, né, 60 anos do golpe de 64, Memória, Verdade, mas também Justiça, Razões para o Nunca Mais, referi-me ao livro organizado por Eniade Stutz de Almeida, nossa colega da UNP e a atual presidenta da Comissão de Anistia. O livro chama A Transição Brasileira, Memória, Verdade, Reparação e Justiça, 1979-2021. Tem, acho que, um link para o e-book dessa obra, né? Que foi produzida com os pesquisadores que ela coordena no grupo de pesquisa sobre justiça de transição aqui da UNB. O livro, a gente extrai isso da apresentação dos organizadores, atualiza, e aqui são expressões da NA, que o Zé Carlos conhece bem, atualiza, complementa e sistematiza ideias e conceitos entre os quais aqueles que, conforme a autora indica, analisam a anistia política implementada no Brasil depois de 1979, que ela define como uma anistia da memória, que não impede a responsabilização dos violadores dos direitos humanos. Estuda os mecanismos da justiça de transição até o ano de 2021, concluindo que o país vive uma justiça de transição reversa. Ela deve estar trabalhando isso com vocês aí na comissão, não sei com que adesão, né? Mas com a preocupação de que a comissão não seja aparelhada, né, para passar pano, né? Enquanto insiste em preservar o processo da anistia, né? Essa astúcia de acobertamento da violência e da afronta aos direitos